No coração pulsante de Lisboa, onde o fado ecoa como um lamento eterno pelas ruelas de Alfama, Beatriz Oliveira desabou contra a parede de azulejos frios do mirador da Senhora do Monte, o peito arfando como se o ar da cidade inteira tivesse sido sugado de seus pulmões. Eu te amo, Ana. Desde o primeiro olhar, desde que vi você dançando sob as luzes do São João, murmurou ela para vazio, as palavras escapando como um vinho tinto derramado, amargo e inevitável. Mas Ana já havia partido, deixando para trás apenas o eco de uma porta batendo e o cheiro de jasmim que ainda pairava no ar, misturado ao sal do Tejo. Como Beatriz, a CEO implacável da Vinha Douro, a maior produtora de vinhos do Douro, poderia ter previsto que um crush escondido, nutrido em silêncio por anos, explodiria assim, rasgando as camadas de sua armadura de ferro? Era o fim de uma era, ou apenas o prelúdio de uma traição que abalaria as fundações de sua alma portuguesa, tecida de saudades e orgulho? Beatriz desceu as escadarias íngremes de Alfama com passos pesados, o salto de seus sapatos e quando como repique de sinos em uma procissão de Nossa Senhora. A noite de verão em Lisboa era um manto de estrelas salpicado pelo brilho alaranjado das lanternas, mas para ela tudo parecia nevoado pelo vinho que não bebera, pois Ana era sua sobriedade, sua fraqueza proibida. Aos 35 anos, Beatriz comandava um império, vinhedos ondulantes no Vale do Douro, onde as videiras se entrelaçavam como amantes em segredo, e adegas em Vila Nova de Gaia que guardavam segredos mais antigos que as próprias muralhas. Sua família, os Oliveiras, descendentes de navegadores que outrora cruzaram oceanos em busca de especiarias, esperava dela herdeiros e alianças comerciais, não um amor que desafiava as normas tecidas nas tradições católicas da nação. Uma oliveira não se curva, repetia seu pai, o velho António, antes de partir para o além, deixando-a com as chaves do legado e um vazio que só o trabalho preenchia. Mas Ana... A Ana era o sol que se infiltrava pelas frestas de sua fortaleza. Elas se conheceram há 3 anos, em uma feira de vinhos em Porto, onde o ar cheirava castanhas assadas e o Douro serpenteava preguiçoso ao fundo. Ana Costa, 28 anos, era uma restauradora de azulejos, descendente de uma linhagem de artesãos de Sintra que moldavam o passado em cerâmica azul e branca. Com olhos cor de azeitona e um riso que lembrava o tilintar de taças em uma boda alentejana, Ana trabalhava para a Vinha Douro, restaurando os painéis históricos das adegas antigas. Beatriz a notar imediatamente, não pela beleza etérea, mas pela paixão com que Ana traçava os contornos rachados de um azulejo do século XVII, sussurrando histórias de mouros e cristãos como se fossem segredos de alcova. Cada peça é uma memória viva, dissera Ana, os dedos manchados de azul, e Beatriz sentir um tremor, como o primeiro gole de um Porto Tawny, doce, mas com um aftertaste de perigo. Desde então, o crush se instalara como uma era teimosa nas paredes do seu coração. Beatriz o escondia com maestria, reuniões longas onde seus olhares se demoravam um segundo a mais, jantares de negócios em que Ana era convidada como consultora cultural e noites solitárias em seu apartamento no Chiado, onde folheava álbuns de fotos de festas familiares, imaginando Ana ao seu lado em vez de um pretendente arranjado. A sociedade lisboeta, com seus salões de chá sussurrantes e missas dominicais, não perdoava desvios. O que diriam os avós? Ecoava a voz de sua irmã mais velha, Maria, viúva devota que administrava a filial no Alentejo. Beatriz respondia com silêncios, mas internamente, o conflito fervia como o caldo de um cozido à portuguesa, rico em camadas, mas prestes a transbordar. A explosão veio em uma noite de São João, a festa mais visceral de Portugal, quando as ruas de Porto se transformam em um carnaval de martelos de plástico e fogueiras que lambem o céu. Beatriz havia convidado Ana para a celebração privada da Vinha Douro, em uma quinta ribeirinha onde o Douro refletia as chamas como um espelho de vinho. O ar estava carregado de sardinhas grelhadas e o canto rouco de um fadista local que entoava estranha forma de vida com uma guitarra que chorava notas de saudade. Ana chegara vestida de branco, com um chal bordado de rendas madeirenses, os cabelos soltos como as ondas do Atlântico.
Você veio, dissera Beatriz, a voz rouca, estendendo uma taça de vinho verde que Ana aceitara com um sorriso tímido. Elas dançaram, não o tango formal, mas um vira improvisado, pés pisando o chão de pedra ao ritmo de concertinas distantes. O crush, que Beatriz nutria como um vinho envelhecido em barris de carvalho, explodiu então. Sob o luar prateado, longe dos olhares dos convidados, Beatriz puxou Ana para um canto sombreado pela figueira centenária. Não aguento mais esconder, confessou, as palavras saindo como um fado declamado. Você é o meu porto, Ana, o rio que me leva para casa, mesmo quando o mar me assusta. Seus lábios se encontraram em um beijo breve, salgado de lágrimas não derramadas, doce como mel de rosmaninho. Ana correspondeu, os dedos traçando a linha do queixo de Beatriz como se restaurasse um azulejo quebrado. Por um instante, o mundo parou, só elas, o dor murmurando segredos e o cheiro de ervas queimadas no ar. Mas o paraíso português é frágil como um pastel de nata, crocante por fora, mas com recheio que escorre. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz acordava em lençóis amassados em seu quarto da quinta, uma mensagem de Ana chegou como um trovão. Foi um erro. Não posso trair quem eu sou por um momento de fraqueza. Adeus, Beatriz. O coração de Beatriz se partiu como o vidro de uma garrafa estilhaçada no chão de uma taberna. Traição? De quem? Ela relia as palavras, o pânico subindo como a maré em Cascais. Semanas passaram em um borrão de reuniões tensas e adegas onde o vinho parecia azedo. Ana evitou os olhos dela nas inspeções de restauração, respondendo com monossílabos e um sorriso forçado que doía mais que um espinho de alecrim. O mal-entendido se revelara aos poucos, como os padrões escondidos em um bordado de Viana do Castelo. Beatriz descobrira, por meio de uma conversa sussurrada com o cunhado de Ana, um oleiro de Coimbra, que a traição não era dela, mas de um noivo arranjado, Tomás, um advogado de família conservadora que pressionava Ana a um casamento tradicional, prometido desde a infância em uma vila lentejana. Ana, crendo que Beatriz, a CEO poderosa, só brincava com seu coração para aliviar o tédio de uma vida de luxo, fugira para proteger sua honra. Ela acha que você a usou como distração, explicar ao cunhado, os olhos baixos como em uma confissão. Beatriz sentiu o peso da herança cultural. Em Portugal, o amor lésbico ainda era um sussurro nas sombras das catedrais góticas, não um grito nas praças ensolaradas. Determinada a resolver o emaranhado, Beatriz planejou uma reconciliação digna de uma ópera de fado. Viajou para Sintra, onde Ana restaurava os azulejos do Palácio da Pena, envolta em névoa romântica como um conto de Eça de Queiroz. Lá, sob as torres coloridas que pareciam saídas de um sonho mourisco, Beatriz esperou. Quando Ana surgiu, pincel na mão e avental salpicado de azul, Beatriz se aproximou, o coração batendo como de um toureiro na arena de Salvaterra. Não foi fraqueza, Ana. Foi coragem, a mesma que nos navegadores que cruzaram o Tejo em busca de mundos novos. Ela estendeu uma carta, escrita à mão em papel de linho do Douro, cheia de versos improvisados. Tu és o azulejo que restaura minha alma partida, o vinho que adoça minha saudade. Ana leu, as lágrimas traçando caminhos como rachaduras em cerâmica antiga. O mal-entendido se dissolveu ali, no jardim úmido de Sintra, onde o ar cheirava eucaliptos e segredos. Eu temi o escândalo, as línguas afiadas da vila, confessou Ana, a voz tremendo como uma viola de fado. Mas contigo, sinto-me inteira, como se Portugal inteiro nos abençoasse, das praias do Algarve às montanhas da Serra da Estrela. Elas se abraçaram, os corpos moldando como peças de um puzzle de azulejos, e o beijo que se seguiu foi uma promessa, não de posse, mas de liberdade. A vida, em sua teia portuguesa de festas e penitências, não permitiu que o romance florescesse sem espinhos.
Beatriz, de volta a Lisboa, enfrentou o primeiro conflito real, a traição de Maria, sua irmã, que, em uma tentativa de proteger o nome da família, vazara rumores sussurrados em um jantar de elite no Bairro Alto. Beatriz e a artesã? Um escândalo que mancharia os vinhedos, cochichar a Maria para tias devotas, cujas palavras se espalharam como fumaça de uma fogueira de São João. Os acionistas da Vinhadouro, homens de ternos cinzentos e bigodes engomados, questionaram sua liderança em uma assembleia tensa no salão principal da sede, com vistas para o Tejo que pareciam zombar de sua vulnerabilidade. Foco no negócio, Beatriz. O amor é para os poetas, não para CEOs, rosnou o presidente do conselho, um descendente de latifundiários alentejanos. Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés, como nos terremotos que outrora abalaram Lisboa em 1755. Mas em vez de recuar, ela canalizou a dor em uma campanha ousada, uma linha de vinhos saudade lésbica, inspirada em Ana, com rótulos de azulejos restaurados retratando silhuetas femininas entrelaçadas em vinhas. É hora de Portugal brindar à diversidade, não escondê-la como um vinho inferior, anunciou em uma coletiva de imprensa no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde grafites coloridos gritavam modernidade contra o passado. Ana, ao seu lado, sorria orgulhosa, os dedos entrelaçados sob a mesa de imprensa, um gesto sutil que falava volumes. As vendas explodiram, de Porto a Évora, casais e solitários erguiam taças em brindes silenciosos de apoio. Contudo, a traição de Maria corroía como vinagre em uma ferida aberta. Em uma visita surpresa à casa da irmã em Évora, cercada por planícies de sobreiros e o cheiro de cortiça fresca, Beatriz confrontou-a. O Alentejo, terra de bread and soul, com suas festas de vindima onde o vinho corre como sangue nas veias, era o palco perfeito para o drama familiar. Maria, com seu rosário de madrepérola pendurado no pescoço, chorou como uma criança. Eu vi nossa mãe sofrer com os olhares da vizinhança quando pai viajava. Não queria isso para você, mana. O Portugal antigo nos sufoca. Beatriz abraçou, sentindo o peso das gerações. Mulheres que tricotavam meias em noites de inverno, sonhando com liberdades além das fronteiras de vilas adormecidas. O amor não sufoca, Maria. Ele liberta, como o vento que leva as sementes das videiras pelo Douro. Elas reconciliaram-se ao som de um canto alentejano, vozes profundas e quando harmonias de perdão. Enquanto isso, o romance com Ana aprofundava-se em camadas emocionais, como um bacalhau desfiado em lascas infinitas. Elas passeavam pelas ruas de Belém, lambendo pastéis de nata quentes da pastelaria, rindo de turistas perdidos nos tramos rangentes. Ana contava histórias de sua avó, uma tecelã de arraiolos que bordava tapetes com motivos de pombas e corações, sussurrando lendas de amores proibidos entre pastoras. Beatriz, por sua vez, abria-se sobre as noites solitárias em hotéis de negócios em Madrid ou Paris, onde o fado em seu iPod era o único consolo. Você me ensinou a dançar sem medo, Ana, como nas romarias da Nazaré, onde o mar aplaude os corajosos. Seus momentos íntimos eram toques casuais, mãos roçando em uma mesa de café no Time Out Market, olhares que diziam mais que palavras em uma missa na sede de Lisboa. Mas o conflito maior espreitava nas sombras da sociedade. Um jornalista sensacionalista de um tabloide lisboeta, farejando escândalo, publicou uma matéria difamatória, insinuando que o relacionamento era uma estratégia de marketing da Vinhadouro para atrair a elite progressista. As redes sociais fervilharam, de memes de azulejos quebrados a petições de boicote. Beatriz, em uma crise de pânico no seu escritório com vista para o aqueduto das águas livres, duvidou de tudo. E se eu te arrastar para o abismo, Ana? Meu mundo é de contratos e julgamentos, não de azulejos delicados. Ana, com a sabedoria de quem restaurava o passado para construir o futuro, respondeu com um abraço firme. Nós somos como o Tejo, navegamos juntos, mesmo nas cheias.
Elas contra-atacaram com uma live conjunta em uma plataforma portuguesa, compartilhando histórias de amor resiliente, inspiradas em figuras como Sofia de Melbrenner, a poeta que cantava a liberdade do mar. O apoio veio em ondas, mensagens de mulheres de Faro a Braga, contando suas próprias saudades escondidas. O ápice do drama irrompeu durante a Feira de Vinhos de Lisboa, no Terreiro do Paço, onde bandeiras verdes e vermelhas tremulavam ao vento atlântico. Beatriz subia ao palco para um discurso, o coração acelerado como um tambor de uma morna cabo-verdiana. Ana assistia da plateia, um buquê de flores de paparuíte nas mãos, símbolo de esperança em tradições minhota. Mas então, o jornalista emboscou-a nos bastidores, microfones à frente. É verdade que Ana Costa é só uma amante passageira para polir sua imagem de Sr. Oliveira? A multidão murmurou e Beatriz, vendo o pavor nos olhos de Ana, explodiu em uma defesa apaixonada. Ela não é só nada. Ana é minha âncora, minha musa, o azulejo que dá cor à minha vida cinzenta de negócios. Quem ousar manchar isso mancha Portugal inteiro, terra de fados que choram por amores verdadeiros. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos trovejantes e Ana subiu ao palco, selando o momento com um beijo público, o primeiro, corajoso, sob os arcos renascentistas. Com o escândalo dissipado como névoa matinal no Douro, Beatriz e Ana mergulharam em uma fase de intimidade profunda, tecida de rituais cotidianos que honravam a alma portuguesa. Elas cozinhavam juntas nos fins de semana, Ana ensinando Beatriz a enrolar pastéis de bacalhau com mãos hábeis, enquanto riam das tentativas desastradas da CEO em picar cebolas sem lágrimas. Você comanda impérios, mas chora por uma lâmpada, provocava Ana, limpando o rosto de Beatriz com um pano de prato bordado à mão. Em retribuição, Beatriz levava Ana para piqueniques nas falésias da Arrábida, onde o mar esmeralda lambia pedras calcárias, e elas recitavam poemas de Fernando Pessoa, Amar a cansar de ser só eu, enquanto o sol se punha em tons de vinho maduro. Esses momentos eram o bálsamo para as feridas do passado, curando o crush escondido que outrora as separara. No entanto, o conflito interno de Beatriz persistia, um sussurro insistente como o vento nas eólicas de Castro Marim. Sua posição como CEO isolava, viagens a Bruxelas para negociações da UE sobre denominações de origem vinícola a deixavam exausta e as noites sozinha em suítes impessoais a faziam questionar se o amor valia o preço da exposição. Eu temo te perder para a rotina, Ana. Meu mundo é de aviões e contratos, o teu de pincéis e paciência. Ana, com sua resiliência moldada nas oficinas poeirentas de restauração, respondia com ações, surpreendia-a com uma garrafa de vinho personalizada, o rótulo desenhado por ela mesma, duas silhuetas femininas colhendo uvas sob uma lua cheia. Nós colhemos juntas, amor. Como nas vindimas de pinhão, onde mãos se unem no suor e na alegria. A traição veio de onde menos esperavam, de dentro da Vinha Douro. Um gerente sénior, o ambicioso Rui, invejoso da ascensão de Beatriz e apegado a visões arcaicas de hierarquia, sabotou um lote de vinho premium, espalhando rumores de contaminação para forçá-la a renunciar. Uma mulher no comando? E agora com peculiaridades? O mercado não perdoa, sussurrara ele em reuniões clandestinas com distribuidores de Setúbal. O escândalo irrompeu durante uma degustação em Évora, onde convidados cuspiam o vinho como se fosse fel. Beatriz, provando o néctar amaldiçoado, sentiu o gosto da derrota, ácido como limão azedo do Algarve. Ana, presente como consultora, viu a cor drenar do rosto de sua amada e agiu. Analisou os azulejos das adegas, descobrindo evidências escondidas de adulteração nos registros de tinta usados por Rui. Ele falsificou os selos, como um ladrão de relíquias, acusou ela, apresentando provas em uma assembleia emergencial. O confronto foi épico, digno de uma tragédia de Camões. No salão de carvalhos centenários da sede, Beatriz enfrentou Rui sob o olhar impassível de retratos ancestrais. Você traiu não só a mim, mas o espírito de Portugal, terra onde o vinho é sangue da terra, não veneno de ambição.
Rui, pálido como um fantasma de conventos abandonados, confessou e foi demitido com desonra. Mas a vitória veio com custo. Beatriz sofreu um colapso emocional, trancando-se em seu quarto no Chiado por dias, o fado de Amália Rodrigues e quando das caixas de som como um lamento pessoal. Ana a encontrou ali, encolhida sob cobertores de lã minhota, e a reconfortou com histórias de sua própria juventude. Rejeitada por uma família que via seu talento como capricho de moça, Ana aprendera a reconstruir não só azulejos, mas a si mesma. Nós caímos, mas nos erguemos, como Lisboa após o terremoto, mais bela e forte. Esse episódio aprofundou seu laço, transformando o romance em uma parceria humanitária. Inspiradas, elas lançaram um projeto, Azulejos da Memória, uma iniciativa para restaurar painéis históricos em escolas rurais do interior, financiada pela Vinhadouro, com foco em histórias de mulheres esquecidas, de rainhas a camponesas que teciam tecido da nação. Viajaram para trás os montes, onde o vento uiva nas encostas de xisto, e ensinaram crianças a traçar padrões com Ana, enquanto Beatriz contava lendas de uvas que se rebelavam contra o inverno. O amor é como isso, resiste, floresce, nutre gerações, dizia ela às pequenas, cujos olhos brilhavam como estrelas em noites sem poluição. O clímax emocional chegou em uma romaria a Fátima, não pela devoção religiosa, mas pela catarse cultural. Beatriz, agnóstica mas enraizada na tradição, convidou Ana para a peregrinação anual, caminhando descalças os 170 quilómetros de Lisboa ao santuário, em solidariedade às mulheres que carregavam fardos invisíveis. O caminho era um rosário de dores e alegrias, bolhas nos pés como pecados confessados, paradas em tabernas para caldo verde fumegante e conversas noturnas sob tendas improvisadas onde confessavam medos profundos. Eu escondi meu crush porque temia ser o monstro da família, Ana. Mas contigo sou só Beatriz, humana, falível. Ana, limpando suor de sua testa, respondeu, e eu temi ser insuficiente para uma rainha do vinho. Mas juntas, somos o fado completo, melancolia e êxtase. Ao chegarem ao santuário, de joelhos no azulejo gasto, elas acenderam uma vela não para milagres, mas para futuro, um amor que desafiava dogmas. A calmaria pós-romaria foi ilusória, como a bonança antes de uma tempestade no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa onde o continente encontra o infinito. Beatriz e Ana retornaram a Lisboa revigoradas, mas o passado conspirava para um último ato de traição. Desta vez, era pessoal. O ex-noivo de Ana, Tomás, ressurgira como uma sombra de vilas alentejanas, armado com cartas antigas e promessas quebradas. Ele, agora um político local em ascensão no PS, usara contatos para espalhar boatos em círculos conservadores, insinuando que Ana abandonara a família por influências estrangeiras, uma alfinetada velada ao mundo corporativo de Beatriz. Volte para casa, Ana. Isso é uma fase, como as modas de Lisboa, escrevera ele em uma carta perfumada de lavanda, entregue por um mensageiro em uma tarde chuvosa de outono. Ana, lendo as palavras à mesa da cozinha em seu ateliê em Moraria, bairro de Mouros onde o fado nasceu em casas de varandas de ferro, sentiu o chão inclinar como as ruas íngremes de Alfama. Ele acha que pode me resgatar, como se eu fosse um azulejo rachado precisando de cola. Beatriz, chegando de uma reunião com distribuidores espanhóis, encontrou-a em prantos, a carta amassada como uma folha de parra seca. O ciúme, esse vinho forte e inebriante, subiu à cabeça de Beatriz. Diga-me que não há dúvida, Ana. Que nosso amor não é só um rebento frágil no jardim da tradição. Elas discutiram pela primeira vez, palavras afiadas como facas de ourivos lisboetas e quando acusações de insegurança e pressão. Você comanda tudo, Beatriz. E se eu quiser respirar sem o peso do seu império? Gritou Ana, batendo a porta e fugindo para as ruas molhadas, onde o Tejo rugia solidário. Beatriz passou a noite em vigília, caminhando pelo rocio sob chuva fina, o casaco encharcado como sua alma.
O conflito forçava a confrontar suas raízes. Criada em uma mansão de Gaia onde jantares eram negociações disfarçadas de afeto, ela aprendera a controlar, não a ceder. Mas Ana ensinara a vulnerabilidade, como nas aulas de fado que frequentavam juntas, onde Beatriz, com voz trêmula, cantava a imoraria e deixava as notas quebrarem como ondas. Na manhã seguinte, ela seguiu para o Alentejo, terra de horizontes infinitos e silêncios profundos, onde Tomás exercia seu poder em uma câmara municipal de paredes caiadas. Não para confronto violento, mas para um diálogo humanitário. Encontrou em uma tasca local, entre pratos de migas e jarros de vinho de reguengos. Você a ama? Então liberta-a. O amor verdadeiro não acorrenta, Tomás, ele voa, como as andorinhas que migram do Tejo para a África. O homem, com olhos cansados de noites de política, assentiu, rasgando a carta em pedaços. Eu fui egoísta. Desejo-lhe felicidade, mesmo que doa como um espinho de cardo. De volta, Beatriz procurou Ana em Sintra, no palácio onde tudo começara. Encontrou-a restaurando um painel de cisnes entrelaçados, símbolo de lealdade eterna na iconografia portuguesa. Eu errei, amor. Meu poder é vazio sem você para humanizá-lo. Ana, virando-se com pincel na mão, viu a sinceridade nos olhos de Beatriz e cedeu, os braços se abrindo como portões de uma quinta em festa. O mal-entendido com Tomás se dissolveu em uma carta coletiva. Ana escreveu à sua família, declarando seu amor com orgulho, inspirada nas mulheres fortes de literatura portuguesa como Agostina Bessa Luís. A família, inicialmente chocada como um trovão em planícies secas, acabou cedendo. A mãe de Ana enviou um chale tricotado, bordado com corações azuis, um gesto silencioso de aceitação. O romance, agora temperado pelo fogo do conflito, floresceu em profundidade emocional. Elas adotaram rituais de casal, domingos na Feira da Ladra, caçando antiguidades como memórias compartilhadas e viagens ao interior para colheitas de azeitonas em Elvas, onde o óleo dourado ungia suas mãos como uma bênção. Beatriz, influenciada por Ana, incorporou a arte à empresa, convidou ceramistas para workshops nas adegas, transformando a Vinhadoura em um hub cultural que celebrava a herança LGBTQ+ portuguesa, discreta mas resiliente, como os códigos escondidos em azulejos barrocos. Nós estamos reescrevendo a história, dizia Beatriz em discursos, a voz firme como o granito de Óbidos. Ana, ao seu lado, adicionava, pedaço por pedaço, como um mosaico que revela a beleza inteira. Um toque de drama persistia na forma de uma crise de saúde. Beatriz descobriu um nódulo benigno durante um check-up, um susto que a fez valorizar o efêmero como fogo de artifício no São Pedro de Alcântara. Ana acompanhou em consultas no Hospital de Santa Maria, segurando sua mão durante exames, murmurando orações seculares de poetas como Florbela Espanca. Seja o que for, enfrentamos juntas, como irmãs de armas em uma epopeia camuniana. O alívio veio com diagnóstico limpo, mas o episódio as uniu em uma gratidão profunda, levando uma viagem romântica ao Açores, onde vulcões adormecidos e lagoas termais simbolizavam o renascimento. Lá, sob o céu estrelado de São Miguel, elas trocaram votos informais. Eu, Beatriz, prometo te amar como o mar ama a costa, feroz, mas eterno. E eu, Ana, te restaurarei sempre como azulejos sob o sol de Lisboa. À medida que o outono tingia as vinhas de vermelho ferrugem, o relacionamento de Beatriz e Ana enfrentava seu teste mais sutil. A pressão da rotina, esse ladrão silencioso que rouba momentos como um ladrão de figos em uma horta minhota. Beatriz, imersa em expansões para o mercado brasileiro, e quando as antigas rotas comerciais portuguesas, viajava mais, deixando Ana sozinha em Lisboa com encomendas de restaurações que se acumulavam como saudades. Cartas e chamadas noturnas, cheias de sinto sua falta como sinto dor em junho. Mantinham o fogo aceso, mas rachaduras apareciam. Ana, sentindo-se secundária, mergulhava em um projeto solo, restaurando os azulejos da Capela das Almas no Porto, um santuário de almas penadas que espelhava sua inquietude. Eu preciso de espaço para respirar, Beatriz.
Nosso amor é belo, mas não pode ser uma adega trancada. O conflito explodiu em uma ligação transatlântica com Beatriz em São Paulo, cercada pelo burburinho de uma feira de vinhos na Bienal. Você me acusa de sufocar? Eu luto por nós todos os dias, por um futuro onde possamos andar de mãos dadas na Avenida da Liberdade sem olhares, gritou Beatriz, a voz ecoando no quarto de hotel impessoal. Ana, do outro lado, com o fado de Marisa ao fundo, rebateu, mas e o presente? Eu me sinto como uma convidada em sua vida, não a dona. A linha caiu em silêncio carregado, e dias passaram em um limbo de mensagens não lidas, como barcos ancorados no Tejo esperando a maré. Beatriz retornou cedo, o avião aterrissando em Portela sob uma garoa que lavava as culpas. Ela foi diretamente ao porto, encontrando Ana ajoelhada na capela, pincel traçando anjos alados em cerâmica rachada. O reencontro foi um balé de emoções, lágrimas misturadas a risos, confissões sussurradas entre os bancos de madeira polida. Eu temo te perder para o mundo que você constrói, Ana. Meu império é areia sem você. Ana, limpando as mãos em um pano, puxou-a para um abraço. E eu temo ser só artesã ao lado da rainha. Mas juntas, somos mais, como o Porto e o Douro, inseparáveis mas fluindo livres. Elas passaram a noite na Ribeira, jantando lampreia bordaleza em uma tasca ribeirinha, o rio refletindo luzes como promessas. Ali, sob o olhar vigilante da Torre dos Clérigos, Beatriz propôs uma mudança, reduzir viagens, delegar mais e criar um pacto de presença, fins de semana sagrados, livres de agendas, dedicados a explorações locais, como trilhas no Jerez onde cachoeiras cantam hinos ancestrais. Essa resolução trouxe uma fase de romance renovado, impregnado de humanismo português. Elas se voluntariaram em um centro de apoio a jovens LGBTQ+, em Lisboa, no Bairro Alto, onde bares de fado se transformavam em espaços de acolhida. Beatriz compartilhava sua jornada de CEO vulnerável, inspirando garotas a sonhar em grande sem esconder quem são. Ana conduzia oficinas de arte, ensinando a restaurar identidades quebradas com colagens de azulejos e vinhas. Vocês são as videiras novas, dizia Ana às adolescentes, crescendo fortes apesar das podas da sociedade. O impacto era palpável, e-mails de gratidão chegavam como uvas maduras, e uma jovem de Coimbra acreditou-as por sua coragem em sair do armário. Mas o drama não poupava. Uma traição menor veio de um amigo comum, o fadista Miguel, que, bêbado em uma noite de fado no Senhor Vinho, soltara comentários indiscretos sobre o segredo das duas senhoras poderosas. Os rumores alcançaram a imprensa, mas desta vez, Beatriz e Ana estavam preparadas. Em vez de defesa furiosa, optaram por transparência. Uma entrevista conjunta na RTP, canal público que outrora transmitia missas e revoluções. Sentadas em um estúdio minimalista com vistas para o Castelo de São Jorge, elas contaram sua história com emoção crua, o crush escondido, o mal-entendido, as traições superadas. Portugal nos ensinou a saudade, mas também a alegria de amar abertamente, disse Beatriz, a mão sobre a Diana. A nação respondeu com empatia. Hashtags como Amor de Azulejo viralizaram e até o presidente enviou uma nota de apoio discreta, evocando valores de tolerância da Constituição de 1976. O ápice romântico veio em uma viagem ao Minho, terra de romarias e granjas verdes, durante a festa de São João em Braga. Vestidas de trajes regionais, Beatriz em saia de linho e blusa bordada, Ana com um lenço de Viana. Elas dançaram um rancho folclórico ao som de bombos e flautas, corpos girando em círculos que simbolizavam a eternidade. Sob o céu cravejado de estrelas, longe das luzes da cidade, Beatriz ajoelhou-se com um anel de ouro filigranado, forjado em Gondomar. Casa comigo, Ana. Não como posse, mas como parceria, para colhermos as uvas da vida juntas. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Ana, que aceitou com um sim que ecoou como um sino de catedral.
A notícia se espalhou como vinho em uma colheita, unindo famílias em uma boda modesta em Alfama, fado, sardinha grelhada e votos que celebravam o amor como herança cultural, não anomalia. O casamento, celebrado em uma capela restaurada em Alfama com azulejos que Ana própria consertara, foi um hino à humanização do amor em Portugal. Não houve pompa excessiva, apenas família, amigos e um fadista idoso que cantou laços de porcelana com voz trêmula, evocando fragilidades belas. Beatriz, em um vestido de seda inspirado em mantilhas de orém, trocou alianças com Ana, cujos olhos brilhavam como o Tejo ao amanhecer. Juntas, reescrevemos o fado, não só saudade, mas esperança, jurou Beatriz, selando com um beijo que aplausos abençoaram. A recepção, em uma tasca com vistas para o castelo, fluiu com vinhos da Vinha Douro e danças que misturavam vira com valsas modernas, simbolizando a ponte entre tradição e progresso. A vida pós-casamento trouxe desafios sutis, mas o laço se fortalecera como carvalho no Douro. Beatriz, agora mais equilibrada, integrou Ana formalmente à empresa como diretora cultural, onde projetos como Vinhas do Coração, vinícolas inclusivas para comunidades quer rurais, floresciam. Elas enfrentaram uma última traição, um boicote conservador de vinicultores tradicionais em Santarém, que acusavam Beatriz de corromper o setor com agendas modernas. Mas o contra-ataque foi elegante. Um festival de vinhos em Tomar, com um vento templário de mistérios, onde debates sobre diversidade enogastronômica atraíram aliados globais. O vinho português é universal, como o amor, proclamou Beatriz, com Ana ao lado, provando taças que simbolizavam união. Emocionalmente, o romance evoluiu para uma profundidade humanitária. Elas menturaram uma rede de mulheres lésbicas empresárias, de Porto a Lagos, compartilhando histórias em retiros nas serras de Aire, onde o ar puro limpava almas. Ana publicou um livro ilustrado, Azulejos Escondidos, Histórias de Amor em Cerâmica Portuguesa, com contribuições de Beatriz, celebrando figuras históricas sutis como as amantes de rainhas esquecidas. O sucesso trouxe prémios, Beatriz como Mulher do Ano pela Câmara de Comércio, Ana como Artesã Inovadora pelo Ministério da Cultura, mas o verdadeiro trofão era sua paz interior. O clímax final veio em uma crise nacional. Durante uma enchente no Douro, vinhedos da Vinha Douro foram ameaçados e quando desastres passados como o de 1909. Beatriz e Ana lideraram resgates, mãos enlameadas colhendo vassalvas, dormindo em tendas com voluntários. Isso é nós, enfrentando tempestades de mãos dadas, disse Ana, exausta mas radiante. A recuperação uniu a comunidade, com festas de gratidão em peso da régua, onde fados celebravam resiliência. O desfecho é humanitário, um ciclo de renovação. Anos depois, sentadas no mirador onde tudo começara, com netas adotivas brincando aos pés, Beatriz e Ana brindam ao pôr do sol. Nosso amor, como Portugal, sobreviveu a terremotos e saudades, para florescer eterno. O fado ao longe canta vitória, não lamento, e o Tejo aplaude, eterno testemunha de corações entrelaçados.